A Jovem Pan ela tá passando por mais uma vergonha e chegou ao fundo do poço porque ela recontratou o Adrilles Jorge, aquele comentarista integrante da Jovem Pan que fez aquele gesto em alusão ao partido do tio Adolfo, sabe? O partido alemão. Mas eu lembro que na época que ele foi demitido, alguém havia falado que ele seria recontratado, mas eu não consigo me lembrar quem foi. Em absolutamente nada se o Adrilles Jorge for recontratado depois. Enfim, enquanto eu tento lembrar quem foi, coloque aí nos comentários se você concorda com essa recontratação do Adrilles Jorge pela Jovem Pan. Quero muito saber a sua opinião. E antes que as pessoas venham aqui falar que ele fez de fato um tchau galhofeiro, ele não fez, tá bom, pessoal? Ele não fez. Quando eu vi que o gesto dele, eu até havia pensado, bom, ele pode falar que ele fez um tchau. E é claro que todo mundo que falar que ele fez a saudação do partido alemão pode acabar tendo problemas. Mas eu só fiz o meu vídeo comentando a demissão do Adrilles Jorge porque o portal O Antagonista teve a informação, como vocês podem ver na tela aqui no vídeo, que funcionários e colegas do Adrilles Jorge confirmaram que ele fez uma brincadeira com o partido alemão, o partido do tio Adolfo. Então ele fez sim o gesto, por mais que ele queira falar que não havia feito, que era tudo uma brincadeira. Então, sabendo de tudo isso, é muito grave que a Jovem Pan tenha recontratado o Adrilles Jorge para ser ali mais uma vez integrante do seu quadro. A não ser que tenha alguma informação, algum funcionário retirou aquilo que havia falado, mas isso nós não temos no momento. E a Jovem Pan tem esse histórico, né? Por isso que eu falei para vocês que o Adrilles poderia ser recontratado tranquilamente. Primeiro porque a Jovem Pan não demitiu o Augusto Nunes quando ele agrediu o Glenn Greenwald ao vivo no programa Pânico. E depois o episódio envolvendo o Rodrigo Constantino e aquela história da filha dele, uma situação assim completamente esdrúxula por parte do Rodrigo Constantino e também por parte da Jovem Pan, que o demitiu e depois o recontratou. Vocês sabem que aqui no canal é muito raro nós fazermos comentários sobre veículos de comunicação, sobre comentaristas políticos, porque eles não, como posso dizer, eles não influenciam no dia a dia político. A influência deles não é uma influência direta, como de fato as figuras políticas. Só que a Jovem Pan, ela extrapola todos os limites, sendo tolerante com esse tipo de comportamento. Porque se fosse em qualquer outra emissora, o Adrilles não teria feito esse gesto. Eu comentei isso com vocês lá atrás. Ele fez aquela brincadeira, fazendo alusão ao partido do tio Adolfo, porque ele se sente completamente confortável na Jovem Pan para poder fazer esse tipo de piada super de mau gosto. Então a Jovem Pan, ela começa a ser um centro propagador de, não vou dizer de maus costumes, mas de babaquices. Babaquices, porque isso que o Adrilles fez foi uma babaquice. Aquilo que o Rodrigo Constantino fez, nós podemos considerar como sendo uma babaquice. E o Augusto Nunes, principalmente. O Augusto Nunes fala algumas coisas aí no Pingo dos Is que são assim completamente execráveis. E o problema é que todas as pessoas, e nós temos um grande contingente da população brasileira que pensa como o Bolsonaro, ou seja, tem atitudes babacas, encontram na Jovem Pan um local para eco. Eles enxergam na Jovem Pan um local para suas atitudes execráveis e também babacoides refletirem, normalizarem. Então a Jovem Pan, ela precisaria ter responsabilidade, uma responsabilidade social com a população brasileira e não permitir esse tipo de comportamento. Ah não, mas é liberdade de expressão. Não, isso não é liberdade de expressão. O Adrilles não está sendo tolhido de falar aquilo que ele quer, mas existem limites editoriais que ele pode falar. Existem limites. Não estou dizendo que limites aceitáveis. Não, você está querendo limitar a liberdade de expressão? Não, não é isso que eu estou querendo limitar a liberdade de expressão. Eu estou falando de comportamentos. Comportamentos aceitáveis, comportamentos toleráveis e comportamentos que refletem a um certo tipo inaceitável de postura da nossa sociedade. Porque a Jovem Pan, como eu falei, tem uma posição de responsabilidade social. Então quando ela permite que o Augusto Nunes agrida um convidado, é uma agressão, aquilo nem é um crime que ele cometeu, agrida um convidado e permaneça nos seus quadros, ela legitima esse tipo de postura. Quando o Rodrigo Constantino dá aquele exemplo cruel a respeito da filha dele, ele é demitido, depois ele é recontratado, a Jovem Pan legitima esse tipo de comportamento.
E as pessoas começam a perceber, olha, isso aí não tem nada demais pensar assim. Porque olha só, a Jovem Pan, ela legitima isso. Então nós precisamos de fato discutir a postura da Jovem Pan e a responsabilidade como veículo de comunicação para a sociedade brasileira. Porque a Jovem Pan tem uma responsabilidade. E esse tipo de gente, Adrilles, Rodrigo Constantino, o Augusto Nunes, para citar os 3 casos aqui no vídeo, propagaram imensamente notícias falsas durante a pandemia. Ou nós vamos nos esquecer disso? Ou nós vamos nos esquecer disso? Amplamente propagado, amplamente propagado. O Adrilles Jorge ficava falando da Suécia, não, porque lá eles não estão fazendo distanciamento social, desinformou a população, e essas pessoas possuem, obviamente, responsabilidade nesse número de 650 mil mortos. Porque eles desinformaram, eles serviram como ponta de lança do bolsonarismo, e aí não há problema algum da televisão ser chapa branca, cada um segue a linha editorial que quiser. Agora, com responsabilidade para não desinformar a população. Porque é isso que a Jovem Pan fez durante a pandemia e principalmente admitindo determinados tipos de comportamentos extremamente nocivos para a nossa sociedade. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que eu estou exagerando ao falar a respeito da responsabilidade que a Jovem Pan deveria ter com a nossa sociedade e também com o nosso país? Porque é um veículo de comunicação que lá é um canhão que a Jovem Pan tem. Ela é vista por milhares de pessoas todos os dias, se não milhões. Tá? Mas eu quero saber, você concorda com essa recontratação do Adrilles Jorge? Você acha que é mais um episódio do fundo do poço da Jovem Pan, que tem se transformado em uma emissora bastante mau caráter, né, nas notícias, sendo um local de discurso de ódio, de propagação mesmo, de babaquices. E a gente achou que essas babaquices começaram a ser superadas, né, por conta do episódio do Monark, do Flow Podcast, mas parece que também está voltando. A situação envolvendo o próprio Adrilles, que havia sido demitido, o Arthur Doval, mas parece que não, né? Essas babaquices, elas continuam ainda fazendo parte da nossa sociedade. Isso impede que a gente consiga evoluir, inclusive enquanto povo. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante para eu entender o seu ponto de vista aqui nos comentários.